Beleza, meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na Prefeitura de Rio Bonito e nós vamos conversar aqui com a secretária de Saúde, Dailane Magalhães, né? E acabamos de sair aqui de uma reunião, né? Com lojistas, com representantes da Associação de Moradores, com representantes da Prefeitura, né? E nós vamos conversar aqui. Primeiro agradecer aqui, Dailane, a sua atenção. Deu um susto aí nos amigos dias atrás, né? Passou aí por um momento difícil de saúde também. E nós vamos conversar aqui com ela sobre as últimas ações do município em relação aí ao combate ao coronavírus, ao Covid-19. Mas eu queria que você começasse, Dailane, falando sobre essa reunião de hoje, fazendo um balanço dessa reunião de hoje. Obrigado pela sua atenção. Primeiro eu quero cumprimentar toda a população riobonitense, né, e dizer que aqui hoje nós estávamos numa reunião para falar um pouco sobre as medidas de prevenção ao Covid-19. E hoje essa reunião foi por conta do decreto que saiu para flexibilizar a abertura de alguns comércios, e isso gerou muita dúvida, né? Toda a população também, todos os comerciantes aqui do nosso município. E hoje nós tivemos representantes também da Polícia Militar, comerciante local, Conselho Municipal de Saúde e participantes também do grupo de prevenção, do gabinete de prevenção. E a reunião foi muito produtiva, que nós pudemos também entender um pouco, ouvir o que estava faltando, né? Ouvir também o lado dos comerciantes, para que a gente possa reaver também, reavaliar, na verdade, o decreto em questão de flexibilizar o comércio, a abertura do comércio. Beleza, minha gente. Então, e assim, o que ficou decidido efetivamente aqui? Eu vi você falando que teremos um novo decreto. Queria que você falasse um pouquinho também. Parece que nesse novo decreto haverá uma novidade em relação ao transporte público, que é uma grande reclamação da população e algo que eu tenho sempre abordado, né? A gente mantém um comércio fechado, mas aqueles que ainda estão funcionando têm os seus funcionários e os ônibus estão andando lotados, né? O que pode ser feito em relação a isso? Após essa demanda, né, que nós recebemos hoje dos comerciantes, inclusive do representante da CDL, isso tudo vai ser levado ao prefeito para que a gente consiga reavaliar nosso decreto, reavaliar também a questão dos transportes coletivos também, que é um número muito grande de pessoas utilizando com essa questão reduzida de horário de ônibus, o que dá muita aglomeração dentro dos transportes coletivos também, né? Então isso tudo vai ser o que ficou finalizado nessa reunião, que nós vamos rever com o prefeito sobre o decreto, rever em relação ao transporte coletivo e uma data após a abertura do hospital de campanha e a equipação do Darcy Vargas com leitos de CTI. Beleza. Falando, Dailane, em leito de CTI e hospital de campanha, uma grande reclamação nossa, né, e até uma observação da sociedade, é que hoje parece que completam, se não me engano, hoje completa 40 dias que nós estamos em quarentena, nesse isolamento social, nesse afastamento social, né? E as pessoas percebem que depois de 40 dias, né, a gente sempre comenta isso, ainda não temos a estrutura de saúde devidamente pronta para começar a operar. Qual a razão disso? O que aconteceu? Será que daqui para frente nós teremos uma maior celeridade nessa questão aí? O que você pode falar sobre isso? Então, Flávio, o que a gente vem colocado, as pessoas até vêm cobrando muito o nosso pronunciamento, né, oficial nas redes sociais em relação a isso. O município de Rio Bonito, ele saiu à frente, questão do isolamento social, do fechamento dos comércios, inclusive na abertura de alguns processos para que fosse equipado o hospital de campanha e fazer essa estrutura do hospital de campanha para atendimento da população. Isso tem mais ou menos 30 dias, só que infelizmente não só o município de Rio Bonito, mas o estado do Rio, o mundo inteiro vem enfrentando dificuldades no que tange a aquisição de equipamentos,
né, seja de EPIs e seja de respiradores. O Hospital Darcy Vargas, ele reservou, né, um espaço para que a gente pudesse, nós fizemos um contrato para que a gente pudesse equipar com 10 leitos de CTI o Darcy Vargas, e também aqui no hospital de campanha nós vamos ter 5 respiradores para estabilização desses pacientes. O que ocorre, infelizmente, que no momento de crise tão difícil, no momento de pandemia, os preços estão superfaturados. Então, além dos preços superfaturados, isso dificulta muito a aquisição desses equipamentos e, além disso, a escassez, como é de conhecimento de todos, no mundo inteiro, está muito difícil conseguir os respiradores. A estrutura ficou pronta, porém, realmente há ainda muita dificuldade devido ao superfaturamento dos produtos e em relação também à escassez desses equipamentos. E aí eu queria que você comentasse também, né? A gente tem a notícia de que um empresário doou aí um respirador para o hospital, né? E numa matéria que saiu em determinado lugar, que eu não lembro agora, fala sobre o valor desse respirador, em torno de 60 mil reais, né? E aí surge aquela grande pergunta: o empresário consegue comprar 60 mil e a prefeitura, né, tem dificuldade de adquirir? A gente sabe das questões que envolvem licitação, compra, empenho, essa questão toda. Queria que você falasse um pouquinho por que dessa dificuldade, além, é claro, dessa situação aí que você colocou do superfaturamento. Então, o que você pode comentar sobre isso? Então, até eu tive conhecimento dessa matéria, da CIVAC, dessa doação, só que tem vários pontos a serem analisados. Quando que foi comprado, a gente sabe que quando a gente vai fazer a aquisição de um produto, né, pessoal, né, se eu vou numa loja, eu vou comprar uma televisão, era para ser o inverso, é um valor, mas para a prefeitura a gente tem um outro, né? Então, são vários fatores. Quando que foi comprado, qual a especificação desse respirador, porque muitas vezes nós encontramos respiradores até de 80 mil reais, de 65 mil reais, só que não está dentro das especificações que a gente vai precisar para manter esse paciente dentro de CTI no nosso município. Então, assim, são coisas que a parte técnica do gabinete de prevenção avalia sempre, porque antes da gente fazer uma compra dos respiradores, inclusive, nós temos 3 médicos que compõem o gabinete de crise, que são do Darcy Vargas. Eles são responsáveis por avaliar esse equipamento para saber se é adequado ou não para a compra. Beleza, e a partir disso nós também soubemos que alguns equipamentos que foram enviados para o hospital estavam fora de linha, defasados, né? E o hospital parece que devolveu esse equipamento para a prefeitura. Por que aconteceu isso? O que vai ser feito desse material? Ele é reaproveitado em outro momento? Ele é devolvido e atualizado, são enviados? Como é que funciona isso aí? Não. Na verdade, quando nós abrimos, logo assim, há 30 dias atrás, nós abrimos o processo, foi um processo de locação, que a gente achou mais conveniente para dar mais celeridade, né, até para a gente depois não ter aonde que a gente ia colocar esse equipamento, né, poderia deixar no hospital, mas em termos de custo, né, pelo princípio de economicidade, nós abrimos um processo de locação, já que esse equipamento ia ser para o hospital. Dentro das especificações, a empresa veio e locou, né, cotou e veio entregar o aparelho. Quando veio entregar o aparelho, não estava dentro do parâmetro, né, que estava sendo do contrato. Esse contrato foi realmente rescindido e a empresa levou, né, de volta para a empresa todos esses equipamentos. Aí nós voltamos novamente com o processo para agora não mais para locação, mas sim para aquisição. Ou seja, aquela preocupação que o município poderia ter perdido dinheiro, jogado dinheiro fora e tal? Não houve. Até mesmo porque, embora muitos municípios, muitas empresas tenham exigido o pagamento antecipado, isso é muito importante, Flávia, a gente falar nesse momento, porque muitas das vezes as pessoas perguntam por que há tanta demora, né? Para fazer a aquisição desses equipamentos. Muitas empresas estão sendo cruéis nesse momento e se aproveitando, colocando não um sobrepreço, né, mas sim um superfaturamento, e muitas das vezes exigindo um pagamento antecipado que a gente sabe que a gente pode ter problema lá na frente. Então, o pagamento não é antecipado, a entrega do equipamento é feita posterior ao empenho, assim, tira a nota fiscal e logo em seguida é efetuado o pagamento. Perfeito. E aí, já que nós estamos falando aqui de equipamento,
é inevitável nós não fazermos aquela pergunta tradicional que gerou muito bochicho nas redes sociais nesse fim de semana, né? Que é a história das máscaras, né? Poxa, eu tenho certeza, eu não estou conseguindo ver os comentários aí, pessoal, mas eu tenho certeza que deve ter passado já alguém perguntando ali, e os 2 milhões de máscaras, né? Então a gente está com a pessoa certa para nos responder isso, né? Que é a nossa secretária de saúde. O que aconteceu ali exatamente, secretária? Na verdade, quando veio essa notícia de 2 milhões de máscaras, compra de máscara, não foi esse processo. Na verdade, o processo ele contempla 9 itens de equipamento de proteção individual, né? E foi um processo seu, eu não vou saber o valor exato, mas foi de 1.720.000, mais ou menos isso, de compras. Dentre esses itens, tinha sim a máscara, 200.000 máscaras cirúrgicas, 1.000 máscaras N95, toucas, sapatilhas, óculos, os jalecos que os profissionais de saúde precisam utilizar, né, na hora de cuidar desse paciente. De tamanhos variados. E de tamanhos variados. Então, o quantitativo de EPI foi muito grande, não foi só de máscara. Então, a gente comprou, nós fizemos uma compra, né, de 9 itens de equipamento de proteção individual e que também varia. Vocês vão ver, se vocês entrarem no portal da transparência do município, tem lá a prestação de contas do Covid. Vocês vão ver alguns itens repetidos por conta dos tamanhos que são diferenciados. Então, eu venho aqui esclarecer para vocês, não foi somente compra de máscaras, a máscara cirúrgica, foram 2.000 unidades, até porque a durabilidade dela, 2 horas, a cada hora que o profissional de saúde ele entra para cuidar desse paciente, tem algum contato, essa máscara tem que ser descartada, que nós achamos que ainda vai ser insuficiente. Quero deixar aqui também muito claro que muitos perguntaram, né, aonde está esse material, onde estão as máscaras. Esse material ele não chegou justamente por esse motivo que eu expliquei. Primeiro o processo tramita, é publicado, depois ele é empenhado, logo após ele é entregue na prefeitura. Então, até para a gente gerar e criar uma lisura e transparência em todos esses processos, nós convidamos todo o gabinete de prevenção, nós solicitamos também a indicação do legislativo para acompanhar no ato da entrega dessa mercadoria no almoxarifado, porque acompanhar as notas fiscais, já que foi um tema de muita repercussão, mas para deixar bem claro uma coisa, muitas pessoas utilizam de uma notícia que é falsa, e isso acaba também criando uma situação muito ruim. Mas dizer também que a prefeitura está disponível para qualquer tipo de esclarecimento. Eu estou vindo aqui hoje a público para explicar isso para vocês. E deve chegar quando? Então, já foi empenhado, acredito que na semana que vem esse material já esteja chegando. Nós vamos, inclusive, como repercutiu isso de uma maneira assim muito ruim, muito negativa, nós vamos fazer um vídeo, né, na hora da chegada desse material, para conferência desse material, para que vocês possam ter certezas que a prefeitura está tendo transparência no seu processo de compra e de aquisição, tanto de equipamento quanto de EPIs. E já que nós estamos falando de EPI, a gente tem uma reclamação de funcionários da ponta, né? Agentes comunitários, falando da falta desses equipamentos. E aí a gente resolve esse problema com a chegada desse material? Sim, um grande problema, Flávio, é que, lógico, nesse momento a nossa prioridade é proteger os nossos profissionais de saúde, até porque eles estão na linha de frente. Só que nós temos que obedecer as regras de uso dos equipamentos de proteção e os protocolos de proteção individual, porque tem muita gente que quer usar uma máscara N95, né? Nós sabemos que a máscara N95 é para procedimento para um paciente numa situação que está hospitalizado. Então, muitas pessoas vão perguntar, o agente comunitário, hoje, através do novo decreto, inclusive o decreto estadual, é obrigatório o uso de máscara. Então, o material de proteção, o equipamento de proteção individual, ele serve para quem está atuando de frente, para quem está fazendo a triagem, né? Inclusive o avental, se tiver algum contato com algum paciente que seja suspeito, e no atendimento ao público. O agente comunitário em si, ele tem que estar utilizando
máscara, que já é o suficiente para quando ele for fazer uma visita. Se ele for em alguma casa, né, que geralmente o agente comunitário ele vai na casa e se tiver alguma suspeita, ele não vai avaliar o paciente. Isso é um papel do enfermeiro. Mas se tratando dos agentes comunitários, é a máscara, o álcool em gel, que nós já recebemos também, e os outros profissionais de saúde que estão trabalhando na atenção básica, se necessário, os profissionais de odontologia, né, que vão utilizar o avental, mas no mais é máscara e luva no primeiro momento. Na última sessão da Câmara de Vereadores repercutiu também a história do álcool gel, né? Sim. Cerca de 250 mil de compra do álcool gel. Também é por conta de coisas que foram adquiridas juntas, ou é realmente esse o volume que nós precisamos para atender todo mundo? Como é que Não, é isso? esse é realmente o volume. Nós abrimos esse processo, nosso processo inclusive demorou muito e nós conseguimos, porque agora você tem uma variação de preço, né? Em muitos municípios lá atrás tem gente que conseguiu um álcool em gel de 500 ml a R$70, para você ter uma ideia. O nosso álcool em gel, nós conseguimos de 5 litros, que saiu no valor de R$114. Então você divide isso por 1 litro, mais ou menos, que você vai ter um valor que dentro da pandemia é o valor estimado, né, para compra. Então quando você vê o valor, por quê? A quantidade de álcool em gel é muito grande. Nós temos a UPA, nós temos todas as unidades de saúde, os ambulatórios, e nós temos que também fornecer esse material para os nossos profissionais de saúde. Então, realmente, precisa desse quantitativo. É ainda um material muito importante. Perfeito. E aí aproveito para perguntar também dos testes, né? Sim. Que a gente percebe que esse teste dá até uma celeridade no atendimento. Sim. Naquela situação da UPA, por exemplo, que o cara, às vezes a pessoa está infartada, precisa fazer um teste para o Hospital da Cidade receber. Nós já temos os testes, como é que está isso? Nós abrimos o processo de testes rápidos. Tem 27 dias, né? Só que os preços estavam muito altos, as empresas que estavam cotando com valor muito abaixo só tinham entrega de 40 a 50 dias. Mas nesse momento o Ministério da Saúde, o Estado vai estar mandando, nós fomos buscar hoje um quantitativo de teste que o Estado está repassando para a gente. Nós não sabemos o quantitativo ainda porque eles não divulgaram. Assim que chegar a gente vai estar recebendo. E acredito que até na semana que vem esse processo dos testes também, até mesmo porque nós resolvemos segurar um pouquinho o processo do teste rápido, porque nós queríamos saber o quanto o município ia receber por conta da economicidade também, né? Se a gente não comprar um valor muito além, né, daquilo que a gente precisa para atender. Lembrando que esses testes rápidos não serão para testar todos os pacientes. Nós temos critérios e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né? São os profissionais de saúde, os pacientes graves e no caso de algum familiar que apresentar sintomas de algum caso que já tenha positivo. Ele não vai ser testado para todo mundo. Primeiramente, a gente continua com os nossos protocolos, que são: paciente sentiu os sintomas coriza, febre, dor de garganta, ele permanece em casa. Teve alguma dificuldade respiratória, né, uma dispneia, ele vai procurar sim o atendimento. Mas esse teste, e vai fazer o SWAB. O teste rápido, ele só é indicado nesses casos. Primeiro para os profissionais de saúde que estão de frente, né, que eles vão ter que ser testados de 10 em 10 dias, e também nos pacientes graves. Acabei de saber que a notícia é que nós recebemos 200 kits do Ministério da Saúde, né? O Estado está mandando para a gente 200 kits, então isso equivale-se 2 mil unidades, né, de teste, que cada kit vem com 10 unidades. Então, na semana que vem, o nosso processo, né, da Prefeitura, nós vamos fazer a aquisição de mais 4 mil testes, porque esse profissional de saúde ele vai ter que ser testado de 10 em 10 dias, porque nós não podemos perder esse profissional. Perfeito. E falando em teste, minha gente, né, e para você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui com a secretária de Saúde de Rio Bonito, Dailane Magalhães, trazendo aqueles esclarecimentos que nós estamos há bastante tempo comentando, falando, alguma coisa foge até da saúde, minha gente, porque a Prefeitura é um corpo, né? E eu estou aqui
tratando de temas exclusivos da saúde, né? E outras questões a gente vai procurar outros secretários, né, e tal, deixar isso claro para você que está aí nos acompanhando. E já que nós falamos de teste, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vizinha nossa aqui pertinho da prefeitura, Dona Rose, que faleceu agora no dia 25, e a família tem feito nas redes sociais algumas ponderações no sentido de que não foram visitados, não foram socorridos pela epidemiologia, que não tem sido orientado em relação ao que fazer, né? Uma vez que ela está testada, o resultado ainda não chegou se é positivo ou negativo, o funeral aconteceu dentro dos protocolos de pacientes com suspeita do Covid-19, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que é isso, afinal de contas, como que a Secretaria de Saúde lida com essa família que fica nessa incerteza? Era positivo, não era? A pessoa convivia comigo aqui até dias atrás e agora, será que eu estou contaminado, não estou? Como é que funciona isso, Dani? Então, Flávio, isso não vai ser o primeiro caso, isso infelizmente vai acontecer porque quando é feito o SOAB, o Estado demora mais ou menos de 10 a 15 dias para liberar o resultado. Então, infelizmente, isso a gente não tem como ter um controle. O que a gente orienta, né, e o hospital também faz, quando o paciente ele é suspeito e ele vem a óbito antes do resultado, se faz todo o protocolo, né, do funeral, e essa família, posterior a isso, a família é acompanhada e monitorada. Ela recebe a visita da equipe da vigilância para saber se essa família vai estar apresentando sintomas ou não. E deixe-se, né, umas orientações, se caso venha apresentar sintomas, para que entre em contato com a vigilância para a gente conseguir acompanhar. Porque, na verdade, se o paciente não apresentar sintomas, ele tem até 14 dias para ele apresentar sintomas. Então, se a gente fizer o teste, muitas pessoas questionam a gente, olha o teste rápido, mas se o teste rápido for testado antes, no mínimo, de 10 dias de sintomas, se o paciente tiver assintomático, o teste rápido ele não vai ser eficaz, como o SOAB também não. Então, por isso que nós só podemos fazer o teste rápido, tanto SOAB, após a apresentação de sintomas. Mas quando isso acontece, mesmo na incerteza, se o paciente, a partir do momento que o paciente fez o teste, ele é considerado suspeito. Então, toda a família, nesse momento, ela tem que ser isolada. Ela é orientada a ficar isolada para saber se ela vai apresentar sintomas ou não. O grande problema disso tudo é que, infelizmente, nós não somos assim, não podemos ter poder de polícia, você vai ficar preso dentro de casa. Então, eu acho que é uma responsabilidade de cada um de nós de entender esse momento que nós estamos passando. Então, por isso que nós estamos falando todos os dias da responsabilidade de cada um. Então, se a família é orientada, né, o parente familiar é orientado a ficar em casa nesse período, então ele tem que ficar. Infelizmente, nós não podemos ter esse controle, né? Obrigar essa família. Ele pode ser responsabilizado, sim, só que a consciência tem que ser realmente da população. Quanto aos casos, né, suspeitos, eu acho que tem muitas dúvidas aí pairando, que essas pessoas que estão suspeitas, que estão aguardando resultados, como que está sendo feito isso? Essas famílias, essas pessoas estão sim em isolamento social, elas estão sendo sim monitoradas pela vigilância sanitária. Quando elas apresentam algum sintoma, ou esse sintoma ele se agrava, o próprio paciente entra em contato com alguém da vigilância e o médico vai lá, né? E como está sendo feito isso? Foi estabelecido um protocolo de atendimento pelo seguinte: o familiar que estiver na área de extra, ele vai ser atendido pela área de extra. O paciente que não estiver fora da área de extra vai ser atendido pela vigilância sanitária, né, pelo médico. Então, é muito importante deixar isso bem claro. Uma outra dúvida também que eu tenho acompanhado, eu não tenho muito tempo de ficar no Facebook, mas a gente acaba recebendo as demandas e esse espaço é muito bom para a gente explicar isso. O paciente, eu vi alguns comentários, pacientes, eu fui na UPA, me pediram para ficar em casa, mas eu não recebi visita de ninguém. Deixar aqui, gente, as orientações, isso não é uma orientação da Elaine, secretária da Prefeitura de Rio Bonito, isso é uma orientação e recomendação do Ministério da Saúde e que nós estamos seguindo rigorosamente.
O paciente que ele procura uma unidade de saúde, ele apresenta algum sintoma que não seja classificado grave, ele é orientado a ficar em casa. Ele não vai receber a visita da vigilância, a não ser que ele retorne para a unidade com algum sintoma que agravante e que pode ser classificado como Covid. Ou ele vai ser internado na unidade, que por enquanto seria a UPA ou da CIA até o hospital de campanha ficar pronto, ou ele vai para casa para receber a visita da equipe de saúde. Perfeito. Bom, então tá aí os questionamentos sobre essa questão aí do lidar com as famílias, né? de lidar com as pessoas. Isso acaba sendo extremamente importante também, né? E para você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui com a secretária de Saúde de Rio Bonito, Dailane Magalhães, né? Nós trazendo aqui informações, orientações, respondendo nossos questionamentos, que são os questionamentos da rede social. Você que está chegando agora, assiste aí o vídeo depois na íntegra, que vários assuntos que ao longo da semana nós estamos conversando, ela está aqui nos respondendo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, só para fazer uma correção, são tantas informações, eu acho que eu disse vigilância sanitária, porque nós temos uma ação com a vigilância sanitária, que é em relação aos comércios, né, a fiscalização dos comércios também, e a vigilância epidemiológica. Então, só para fazer uma correção, a equipe que vai à casa desse paciente é a vigilância epidemiológica, tá, gente? A sanitária, porque são muitas informações, então a sanitária que faz esse trabalho junto ao comércio com os fiscais de postura. Só essa correção. Sinto um pouquinho de falta, Dailane, de que esse gabinete de crise, né? Como é que chama o gabinete de prevenção? O gabinete de prevenção, né? Não poderia se reunir mais vezes? Eu sei que vocês estão batalhando muito, trabalhando muito, mas algumas coisas dentro do que foi resolvido nesses 40 dias de afastamento social, a gente percebe que de repente poderia ser revistos, né? Como por exemplo o transporte de passageiros, né? Que eu até falei aqui na reunião. Nós temos aí o comércio fechado por uma série de razões. Eu entendo que enquanto a saúde não estiver realmente totalmente com a sua estrutura preparada, não dá para a gente pensar em flexibilizar o comércio. Todavia os ônibus estão andando lotados, né? Os ônibus da São Geraldo, os ônibus do segundo distrito estão vindo de 60 a 80 pessoas, os horários diminuíram bastante. Isso pode ser revisto de alguma maneira? Você estava falando que isso pode ser olhado aí no novo decreto, então fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, hoje essa reunião foi para tratar sobre esses assuntos com os comerciantes também, porque eles pediram também, né? Nós temos que escutar os dois lados. Isso tudo vai ser levado ao prefeito através dessa reunião, para que a gente entre em contato com os responsáveis, tanto do coletivo São Geraldo, do Rio Ita, para que a gente consiga, aumentar um pouquinho os horários, né? Porque eu acho voltarmos ao funcionamento de antes, né? Porque eles estão funcionando na metade. Exatamente. Só 50% da... Então, o que isso acontece? Começa a superlotar. Então, a aglomeração das pessoas. E não são todas as pessoas que têm o cuidado. Então, mesmo com máscara, com álcool em gel, então você vê os ônibus lotado do jeito que está ali, não adianta. Lotados. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter contato. Não há álcool em gel, não há máscara que segure. Então, realmente, a intenção hoje, essa reunião, junto aos comerciantes, alguns representantes, junto ao gabinete de enfrentamento, né, de medidas de enfrentamento do Covid, foi para tentar rever, né, vamos tentar rever algumas situações dentro do decreto, né, para que a gente possa atender. A gente tem que ouvir os dois lados. É difícil o que foi falado hoje na reunião, são decisões difíceis. Hoje a gente não tem o que é certo, o que é errado. A todo momento a gente tem que estar se adequando, porque a cada dia é uma informação diferente, a cada dia a gente recebe uma portaria, a cada dia a gente recebe uma recomendação do Ministério Público e infelizmente a gente tem que estar a todo momento se adequando à nova realidade, às novas regras, né? Então é muito difícil. Hoje a gente pode estar tomando uma decisão, nós tomamos uma decisão de flexibilizar a abertura de alguns comércios, né? Só que pode ser que a gente tenha que voltar a fechar. Então é muito difícil, são decisões difíceis, mas que é uma luta de todos. Nós temos tentado tomar medidas, mas que não sejam as medidas radicais, para que a gente não tenha grandes prejuízos lá na frente, porque a gente sabe que
Nosso município é pequeno, é um município de interior. Se a grande capital está sofrendo, imagine um município, né, pequeno, que é o nosso município aqui de Rio Bonito. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela tem se empenhado, se esforçado, mas infelizmente não cabe só a parte que se diz de recursos humanos, nós dependemos também da parte burocrática, da parte de compra. Então isso realmente demanda muito tempo. Com certeza essa minha aflição e a aflição de todos é que nosso hospital de campanha fique pronto logo. A gente até tem visto, nossa, a pandemia vai passar e o hospital de campanha não vai ficar pronto. Vai ficar pronto para o Covid-30? Não, não vai ficar pronto para o Covid-30. Vai ficar pronto logo, se Deus quiser, mas que eu continue dizendo que seja um dinheiro investido, mas que não venha a ser utilizado, né? Que o hospital não venha a ser utilizado, porque esse é o desejo de nós, riobonitenses, que essa doença não seja tão avassaladora aqui no nosso município, que nós tenhamos a estrutura, mas que nós não tenhamos tantos pacientes assim para utilizar essa estrutura. Aquele desenho, hospital de campanha, com uma equipe SAMU, né, ou uma equipe no modelo do SAMU parqueada junto para transporte do paciente para o CTI do hospital ou para enfermarias no hospital. Está mantido esse desenho? Está mantido o desenho, né? Até porque é uma ambulância somente para transporte de paciente do Covid, né? Então nós acreditamos e vamos ter assim muita fé de CTI. Isso significa que a ambulância também é equipada com respirador? Também com respirador portátil, também é uma ambulância avançada. Perfeito. Então por isso essa demora. Mas, se Deus quiser, acredito que nós não podemos voltar a prazo, que nós dependemos dos processos, né? E dos fornecedores também. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar com a nossa equipe formada e nosso hospital funcionando. E 10 leitos de CTI no hospital e mais 15 enfermarias, é isso? Dedicadas exclusivamente ao Covid? Sim, são 10 leitos no CTI do Hospital das Vargas. CTI Covid, né? CTI Covid, porque muita gente fala assim, mas lá tem, o CTI tem leitos, são 7 leitos de CTI. Só que nós temos a unidade que nós vamos chamar de unidade limpa, né? São os leitos de CTI e o CTI Covid. Então, vou aproveitar esse momento, Flávio, para continuar fazendo um apelo para toda a população. Eu acho que nós temos que fazer o nosso dever enquanto Secretaria de Saúde, tentar estruturar o município para que a gente possa receber os pacientes, mas também de dizer que também é responsabilidade de cada um de nós. Nós tivemos um caso 100%, né, nós aumentamos em 7 dias, os números estão subindo, então nós já temos a contaminação local, né? Então isso é muito importante que as pessoas continuem saindo de casa somente para o essencial, né? Quem está trabalhando em home office, continue, quem puder, né? Então, farmácia, mercado, para que as pessoas não tenham essa responsabilidade, porque a responsabilidade que eu tenho é a saúde coletiva. Então, de nada vai adiantar se nós não tivermos responsabilidade de ficar em casa, sair somente o essencial, o necessário. De nada vai adiantar o nosso empenho, ainda nós não atingimos aquilo que nós queríamos, mas nós em breve vamos atingir. Então eu peço a colaboração de toda a população riobonitense para que, junto com a gente, eu acho que é o momento que a gente está vivendo, são muitas críticas, são muitas ideias, mas nesse momento foi o que eu falei, não tem certo, não tem errado, nem os mais estudiosos, nem as pessoas com doutorado, mestrados, têm a certeza do que vai acontecer lá na frente. A única certeza que nós temos é que nós precisamos sim nos manter o mais isolado possível para que nós possamos continuar com esse aumento que nós temos no nosso município desse vírus que é totalmente invisível, né? E a gente está com o inimigo invisível, lutando contra o inimigo invisível. Minha gente, perguntinha de ouro da rede social, né? Para atender os amigos que eu estava até esquecendo dela, já que a gente está falando do hospital de campanha. Mas por que não aproveitaram o Loyola? Por que não botaram no campo do motorista, né? Por que não botaram no Esperanção? Por que não botaram lá na rampa de voo livre? As ideias são muitas. Eu queria que você respondesse, Tailane. A gente sabe que existe uma resolução do governo do Estado, que existe todo um protocolo técnico que precisa ser atendido,
por que o hospital de campanha não pôde ser, que é o que a gente mais vê na rede social, por que o hospital de campanha, por que não aproveitamos a estrutura do Loyola para implantar ali o hospital de campanha ou outro lugar que seja, até no asilo, na Casa São Vicente de Paulo que está fechada, alguém sugeriu numa das minhas lives aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, em questão do Loyola, né, nós não podemos aproveitar nenhuma estrutura onde existe funcionamento por conta da contaminação, a gente sabe disso. Então, existem padrões do hospital de campanha que estão previstos na RDC 50, né, e que nós temos que seguir, né. Por isso, o Ministério da Saúde, através do governo do estado, ele repassou um recurso específico para a estrutura desse hospital de campanha. Então você imagina só, se nós tivéssemos que quebrar ou adaptar, que seja o asilo, né, para adequar esse espaço, né, tudo em alvenaria, dentro da RDC 50, que permite a gente fazer o leito de CTI. Então o tempo que a gente ia perder, né, seria muito maior. E o Loyola não tem como realmente a gente aproveitar, porque ali a gente ainda continua com alguns atendimentos que são essenciais, obstetrícia, pneumologista. Então a gente continua com os atendimentos de maneira restrita, né? Nós estamos pensando não só do comércio, mas também criando um novo protocolo para os atendimentos dos pacientes crônicos, né, dos doentes crônicos. Então nós não podemos utilizar um espaço clínico, né, para utilizar para Covid. Isso não, de forma nenhuma, isso não cabe, tá? Perfeito. Terminada a quarentena e finalizado, o que acontece com o hospital de campanha? Então, na verdade, o hospital de campanha, nós fizemos um contrato para 3 meses, né? Então, se a pandemia, que a gente espera, né, que isso não dure esses 3 meses, mais que isso, eu espero, pedimos a Deus que não, esse contrato ele pode ser rescindido, né, como qualquer outro contrato que nós tivermos se tratando da pandemia, a gente pode rescindir a qualquer momento quando não houver mais necessidade, tá? Então eu acredito que a estrutura do hospital, do Loyola pode ser assim, uma ideia para um hospital, de repente voltar a ser um hospital municipal como referência, né? Seria uma das ideias futuras, mas assim, é um espaço muito bom, né? E que eu acho que seria de grande ajuda e um grande ganho para o município, o Loyola, porque é um espaço muito grande para poucos atendimentos, né? São poucos atendimentos ali para um ambulatório de especialidade. E é uma estrutura muito boa. Isso era uma coisa assim para ser pensado futuramente, mas que seria de grande ganho para o nosso município. Secretária, fala um pouquinho para a gente como é que está essa relação com o Hospital das Vargas, né? Uma vez que a gente tem notícias de que às vezes algumas questões pessoais, alguns milindres, né? Talvez não da própria secretária, mas a gente tem aí uma questão antiga, aí um namoro mal resolvido do prefeito com o Caqui, que vem de longa data, né? E às vezes a gente tem notícias de bastidor de que isso atrapalha um pouco nessa relação aí, sem entrar nesse mérito, logicamente, mas como é que está essa relação com o Hospital das Vargas hoje, para que a gente tenha esse CTI, até porque a concretização disso tudo depende que o hospital e prefeitura estejam muito bem alinhados, né? Como é que está isso? Na verdade, Flávio, nesse momento que nós estamos priorizando eu costumo dizer, essas rixas políticas, né? Nós estamos priorizando a população. Então, nós sentamos, né, o presidente do Daci Vargas, junto com toda a equipe aqui da Secretaria de Saúde, nós traçamos essa questão dos leitos do CTI. O prefeito ele se comprometeu com os repasses, né, a regularidade dos repasses, o que tem acontecido. Então, todas as emendas também que nós estamos recebendo, que é para o hospital, a gente tem repassado para que o hospital também respire e para que dê condições do hospital equipar também. Porque nós sabemos que o valor que nós recebemos do Estado, ele não vai ser suficiente para manter essa estrutura que nós estamos colocando do Covid. Isso é um incentivo. Tanto o hospital quanto a prefeitura também terá que aportar recursos próprios para manter toda essa estrutura, mas a relação a gente tem conseguido sim manter essa boa relação para que a gente consiga dar o melhor para a nossa população. Então, hoje nós estamos caminhando
muito bem para isso. Então, é o fundamental, né? Uma boa relação. Nesse momento nós temos que deixar a política partidária, né, de lado, porque é uma luta que é de todos, é uma luta que se cada um, eu costumo dizer, isso até dentro mesmo da secretaria, se o cabo de guerra, né, se um puxar para o lado, outro puxar para o outro, os dois caem e a corda vai arrebentar e a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, pouco eu vou nas redes sociais, algumas às vezes só para me colocar diante de algumas situações, mas a gente tem situações que realmente são necessárias, e nesse momento a nossa relação com o Darcy Vargas tem se harmonizado, porque a prioridade realmente é resolver a situação da estrutura do nosso município para os pacientes do Covid, né, para esse enfrentamento, essas medidas de enfrentamento do Covid-19. Perfeito. O ponto eletrônico, nosso ponto eletrônico que deu alguma informação aí, acho que você quer acrescentar alguma coisa nessa... Eles estão recebendo assim... É o ponto eletrônico. Então, acho que eu já falei também, porque eu estou recebendo algumas informações que a gente acaba esquecendo, mas sim, aí a gente vai falando no decorrer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai conseguir, daqui a poucos dias, estar com toda essa situação normalizada não, mas estruturada para atender. Deixando bem claro, gente, que se realmente esse pico nessa curva chegar, se isso aumentar, como vem aumentando, todos os recursos realmente não serão suficientes, a gente sabe disso, fora da crise, né, para a gente conseguir um leito de CTI. Já é difícil, né, Flávio? Então você imagina com a crise. Então, nós esperamos que a gente tenha um pouco de dignidade, né? Nós vamos ter dignidade para atender. Espero realmente que esse número não aumente, mas que para isso nós, volto a dizer, nós contamos com a população e também com a conscientização de todos vocês, para que vocês realmente só saiam de casa, porque é muito séria, a situação é muito séria. Hoje nós não temos mais parâmetro, né, de idade, de agravamento. Antes nós tínhamos o parâmetro do idoso. O idoso é que agrava mais, que vai para o leito de CTI. Hoje nós temos visto, através de estudos, de informações dos nossos médicos também que estão com a gente no nosso gabinete, pessoas jovens de 23 a 35 anos, saudáveis, que estão sendo hospitalizados. Graças a Deus aqui no nosso município, poucos deles foram hospitalizados. Então, é que nós continuamos com esse objetivo, né? Que mesmo com essa questão de flexibilizar a abertura do comércio, que nós vamos rever isso também, mas que as pessoas tenham consciência disso, que as pessoas tenham consciência de não sair de casa por qualquer motivo. Nós já temos um caso de uma criança de 8 anos, né? O que era antes, quase não se ouvia falar em casos de crianças com Covid-19. Nós já temos no nosso município um caso com uma criança de 8 anos que positivou, e isso realmente preocupa muito a todos nós. E vamos nos preservar, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar de quem amamos e cuidar das pessoas também que estão à frente desse trabalho. Porque, na verdade, se nós perdemos esses funcionários, né, esses estão de frente, que eles, se eles vierem adoecer, aí realmente a situação vai ficar muito complicada. Eu queria até aproveitar que você falou dessa situação da criança de 8 anos. Você recebe essas desconfianças em relação aos resultados, né? Sim. Isso não existe. Eu moro aqui na Serra do Sandê e não vi ninguém doente. Moro aqui na Caixa d'Água, não tem ninguém doente aqui. O cara que disseram aqui do meu bairro que está doente está andando por aí normalmente e tal. E também muito questionamento em relação ao laboratório, né? ao LACEN, né? Em relação a muitas dúvidas e teorias da conspiração em relação ao laboratório LACEN. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, na verdade, o LACEN é nosso laboratório de referência e é um laboratório de muita credibilidade. Quando o paciente está positivo, ele vai para a contraprova na Fiocruz, né? Fiocruz, então, assim, esses resultados são realmente fidedignos. Muitas pessoas, eu tenho visto e ouvido alguns comentários, mas tem gente que vai para outro município fazer exame e não está contabilizando. Eu quero deixar claro para vocês que mesmo que o paciente, morador do município de Rio Bonito, que faça o teste em algum outro município,
o Estado automaticamente ele manda notificação para a nossa vigilância epidemiológica e ele entra na nossa, no nosso quadro epidemiológico, sim, tá? Então aí, através disso, nós sabemos, muitas pessoas saem do município para fazer o teste e muitos outros também aproveitam que trabalham em outros lugares e fazem o teste no município onde eles trabalham. Então, assim, todos os dados são fidedignos, sim, tá? Então, mesmo que o paciente ele faça esse teste fora do município, ele vai entrar na nossa estatística como paciente COVID ou não. Perfeito. Uma outra coisa que eu gostaria de traçar também nessa nossa conversa aqui, para você que chegou agora, nós estamos conversando com a secretária de Saúde de Rio Bonito, Dailane Magalhães, né, aqui trazendo uma série de esclarecimentos, né? Quero agradecer o nosso ponto eletrônico aqui que está nos municiando com informações aqui atrás da câmera, né? Muito obrigado, minha amiga Ana Célia. E assim, gente, eu ouvi aqui uma história que me deixou muito satisfeito, né? Me incomoda muito esse monte de cerca, de pau na rua dos bancos, essa coisa toda. Isso me parece que a gente está no faroeste, né? Isso é coisa minha, me incomoda muito essa maluquice. E hoje eu vi aqui você comentar a possibilidade de nós termos outras barreiras sanitárias, além daquela do Green Valley. Eu acho isso inteligentíssimo. Eu comentei dia desses que nós podemos fechar todas as entradas e deixar 5 especificamente abertas, a saber, Bela Vista, Boqueirão, Praça Cruzeiro, Green Valley e Ponte Seca. Eu acho que essas 5 devidamente monitoradas, com a presença ali de um grupo, igual acontece no Green Valley, né? Seria muito interessante. E eu vi alguma coisa nessa direção aqui hoje e queria ouvir da senhora se existe essa possibilidade, se não as 5, pelo menos alguma coisa. Como é que isso está sendo pensado pela Secretaria? Sim, na verdade, a Secretaria de Saúde ela tem trabalhado muito em parceria com a Secretaria de Ordem Pública, porque, né, quando a gente coloca a barreira, a gente precisa muito da Secretaria de Ordem Pública. Então nós estamos reavaliando, amanhã nós vamos estar reavaliando questão de abrir em alguns locais e fechar para colocar a barreira sanitária. E assim a gente consegue ser funcional, né? Então amanhã nós vamos estar reavaliando isso junto com o secretário de Ordem Pública e o prefeito, para que a gente possa colocar em alguns pontos, né, em outros pontos, a barreira sanitária também, estender o horário também da barreira sanitária. Ah, perfeito. Essa era outra pergunta também que geralmente as pessoas fazem. Sim. Gente, depois de 5 horas da tarde o vírus não entra na cidade, né? Então a perspectiva é seguir até que momento? Porque na verdade a estimativa é que a gente fique a 24 horas, mas de início a gente precisa de uma série de questões. Sim. É pessoal, né? Porque está todo mundo muito sobrecarregado, mas de início se pensou... Tem toda uma logística. Uma logística. Né? Então, de início se pensou de 8 até as 17 horas, devido ao horário de funcionamento do comércio, onde a gente observou que o fluxo de carros era maior nesse momento. Mas também agora, o que eu falei anteriormente, né? A todo momento a gente está se readequando às mudanças, né? Então, à medida que a gente vai vendo necessidade, a gente vai mudando as nossas medidas. Então, aconteceu também com o fechamento e está acontecendo com as barreiras também. A gente vai aumentar esse horário e também vamos colocar em mais alguns pontos. Já tem os locais assim, não? Não, ainda nós vamos sentar com o secretário de Ordem Pública amanhã, até porque com todas essas sugestões que nós tivemos aqui hoje na reunião, nós vamos avaliar para que a gente consiga definir junto aí com o prefeito e o secretário de Ordem Pública. Inclusive, eu acho até que as 5 não precisam funcionar 24 horas. Eu acho que, de repente, à noite você deixa só uma, né? Sim. 5 só durante o dia, talvez 5 até às 17 ou às 18, né? Sim. Talvez pudéssemos ter um ganho com isso e não utilizar tanto o pessoal, sobretudo porque à noite tem adicional noturno, tem as questões jurídicas também que envolvem tudo isso, né? Exatamente. As questões trabalhistas que envolvem tudo isso também e aumenta o gasto, né? A gente sabe disso, né? E o centro da cidade ali, o fechamento também, existe alguma possibilidade de arrancar aquela grade de lá? Então, essa é uma questão mais que isso pertence mais a ordem pública com o prefeito, mas assim, eu acredito que tudo isso vai ser revisto, eu acredito que com toda essa reunião que nós tivemos hoje, junto com a PM, né, com os comerciantes, nós ouvimos e nós vamos levar tudo isso que nós
que foi dito aqui ao prefeito. Eu tenho certeza que muitas coisas aí serão mudadas para que isso venha melhorar, né? Então, eu acredito que isso a gente pode ter, assim, mudanças, né, de acordo com a necessidade também do município e dos munícipes também. Para não dizer que eu só reclamo, eu gostei muito da mudança do horário do supermercado. Achei que foi uma grande sacada voltarmos ao horário de 8 horas da noite, que seja até 9. Eu costumo sempre dizer que acho que as lotéricas e bancos deveriam também funcionar até 8 horas da noite, sobretudo nesse momento de fila aí do pessoal querendo pegar os R$ 600, né? E aí eu aproveito, secretária, para falar um pouquinho sobre a questão das filas mesmo, né? A gente percebe que o pessoal ainda é resistente. Hoje a fila estava dobrando a Casa Bahia, indo até quase o Banco do Brasil, na Caixa Econômica ali. Existe alguma coisa que pode ser feito? Eu sinto falta de repente, até uma patrulha da prefeitura ali orientando a fila. Sim. Porque assim, metade daquelas pessoas estão ali para perguntar alguma coisa. Então, de repente, o cara já podia ser esclarecido na fila e ir embora para casa, não ficar ali. Antes, na verdade, nós fizemos uma reunião junto com os gerentes das agências bancárias, lotéricas também. Nós fizemos orientações. Eu não sei se vocês repararam, mas nós fizemos adesivos de distanciamento, né, para que as pessoas pudessem manter a distância um dos outros ali. Marquinha no chão. Marquinha no chão, tudo sinalizado. Só que, infelizmente, as pessoas querem ir para a rua ao mesmo tempo. O grande, eu acho que não é nem uma crítica, né? Mas é muito difícil essa questão do benefício, né? Dos R$ 600, onde o Brasil ainda existe a exclusão digital. Então você... Concordo plenamente. Não é? Então você vai fazer... O que acontece? Isso superlota as agências. Então as pessoas querem lá, querem retirar seu dinheiro. Nós estamos ainda montando uma equipe para tentar orientar essas pessoas que estejam na fila, né? Porque a gente percebe que os funcionários da Caixa Econômica e de outras agências bancárias não estão dando conta de orientar, né? E muitas pessoas não estão levando a sério realmente. Não estão levando a sério. Então, até eu venho pedindo para que quando vocês receberem uma orientação de um profissional de saúde, que vocês recebam isso, mas com o coração aberto, porque é para o bem de vocês, tá? É para o bem de vocês. Nós não estamos impondo, é uma preocupação. Nós não queremos trancar ninguém em casa. Nós queremos apenas que vocês se previnam, que vocês se protejam. Então, muitas das vezes, a gente vai dar alguma orientação, Flávio, para as pessoas que estão na rua, para as pessoas que estão na fila. Os profissionais de saúde são recebidos de maneira agressiva e muitas vezes são desacatados. Então, eu faço um apelo aqui também para que vocês tenham a sensibilidade também de entender que esse é o papel também dos agentes de saúde. Então, nós vamos retomar com essas orientações na fila a partir de semana que vem. Então, eu espero que a população entenda isso e que aceite isso. Eu acho que dá para a gente ter um equilíbrio, né, de tudo isso. Não precisa virar. Esses dias eu fui no centro da cidade, as ruas estavam fechadas e a fila estava gigantesca, né, de fora a fora da cidade. Então, você imagina só. Então, se cada pessoa... tem pessoas que estão com o vírus, mas estão assintomáticas, estão naquela fila. E se cada pessoa que estiver ali contaminar 5, contaminar 10, como que vai ser isso? Nós não teremos leitos, mesmo com o hospital de campanha, mesmo com o CTI do Daci Vargas, nós não teremos leitos para tudo isso. Então, a nossa referência hoje dos leitos de CTI é o Estado. Então, o Estado ainda continua sendo a nossa referência de leitos de CTI do Covid. Nós vamos ter a nossa estrutura aqui no município, mas a nossa referência serão os hospitais do Estado. Perfeito. Minha gente, estamos aqui então conversando com a secretária de Saúde, Dailane Magalhães, conversando aqui conosco, né? E aí, enquanto ela e o ponto eletrônico vão se entendendo aqui, a gente vai falando aqui também, né, para vocês. Estamos aqui na prefeitura, né, de Rio Bonito, sendo recebido aqui. Eu estou aqui há 2 semanas reclamando, né, querendo essa conversa com a secretária. E aí, mas aconteceu uma situação também que ela também, ela tem um desconto aí porque também adoeceu, né? E minha gente, médico, secretário de saúde, essa galera adoece também, né?
Eu queria falar um pouquinho, secretária, sobre o processo seletivo, né? Sim. Saiu a inscrição, começa ontem, vai até o dia 3 de maio o processo seletivo para funcionamento do hospital de campanha e algumas unidades da prefeitura, e eu queria que você comentasse conosco a expectativa de estar com essas equipes montadas, né? E trazer a reclamação que eu vi nas redes sociais sobre os salários, né? Que, olha, mas estão pagando muito pouco, e por outro lado a gente soube também que às vezes você tem uma dificuldade de contratar pessoal exatamente por conta do salário pequeno, é um salário menor, e outras prefeituras pagam um salário maior, e aí o profissional decide ir para essas outras prefeituras que estão pagando melhor. O que a senhora pode falar sobre isso? Infelizmente, essa questão do salarial aí, ela tem que ser analisada, porque gera todo o impacto financeiro. Então, isso realmente é muito difícil. A gente sabe que nossos profissionais... Não é uma decisão só da Secretaria de Saúde, né? Não é mesmo uma decisão da Secretaria de Saúde. Nosso papel realmente é ter os profissionais. A gente sabe que os salários realmente não são dos melhores, né? Mas nós entendemos também que os profissionais de saúde são os profissionais mais importantes nesse momento. A dificuldade de contratação de pessoal realmente é muito difícil. Nós temos hoje 5 unidades de 5 ESPs sem médico, mas por que aquela unidade está sem médico? Na verdade, Flávio, não é nem em questão, falando do médico, não é nem questão do salário, porque realmente os profissionais, é difícil você encontrar um médico que queira fazer 40 horas, 20 horas dentro de uma unidade. Não fica, né? A gente sabe que não fica. Então, se eu não me engano, já é o 3º processo seletivo que nós estamos abrindo para contratação de médico para as unidades de saúde, mas eu estou com uma grande expectativa que apareça alguém. Acho que os médicos agora do nosso município estão aderindo mais à ideia de trabalhar na nossa cidade, até por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Em relação a essa pandemia, eles estão evitando sair da cidade. E em relação à contratação do hospital de campanha, ele está restrito para alguns profissionais, exceto o médico, porque é uma categoria que realmente é muito difícil a gente conseguir só os médicos da nossa cidade. Então, os outros cargos estão restritos a moradores de Rio Bonito, para que não tenha essa transição, né, essa mobilidade de pessoas de um lugar e de outro. A gente está tentando... Você já não tem ônibus, né? Não tem ônibus, então a gente consultou, né, e o Ministério Público, a gente conseguiu adequar para que a gente não tenha essa dificuldade de conseguir contratar profissionais. E além disso, tem que ter uma qualificação na área hospitalar, porque a gente sabe que a gente vai lidar com pacientes um pouco mais graves, né? Então, diferente, de repente, da qualificação da UPA, mas nós abrimos esse processo. Eu não acompanhei ainda o número de inscritos, mas eu acredito que a gente consiga, assim, completar, preencher esse quadro de funcionários. A nossa dificuldade maior realmente é de médico, a gente brinca que é um leilão, né? Porque são muitos municípios querendo contratar os médicos, principalmente os intensivistas. Está muito difícil você contratar o médico. Então, hoje aqui no nosso município, os médicos, a gente tem encontrado médicos aqui, que residem aqui, que já trabalham aqui, que estão se colocando à disposição para trabalhar também no hospital de campanha, que isso para a gente é muito bom, né? Ter os médicos mesmo do nosso município atuando aqui. Então, isso para a gente é muito bom, mas a gente está com uma expectativa muito boa que a gente consiga finalizar esse processo aí. Então, você fecha no dia 3, as equipes você acha que consegue montar? Fecha no dia 3, se eu não me engano, o resultado final é no dia 6 de maio, né? O resultado final. Dia 5, acabei de saber. Beleza, minha gente. Então, nós estamos aqui com a secretária de Saúde de Rio Bonito, né? Conversando. Desculpas a você que tem uma mala sem alça me ligando aí. Eu estou fazendo a live aqui pelo telefone, né? E eu fico aborrecido porque não é meu amigo, né? Se está ligando, não é meu amigo, que deveria estar acompanhando a boa entrevista que nós estamos fazendo aqui com a secretária, né? Eu sou muito pragmático, né, nesses negócios aí. A gente está aqui tempo querendo ouvir a secretária. Quando consegue falar com ela, fica o sujeito me ligando no meio do telefonema. Pode descontrair, minha gente. Já caminhando aqui para o final da nossa conversa, até para a gente liberar a secretária, que eu acredito que ela tem aí
deve ir até 10 horas da noite, como deve ter ido todo dia, né? Fora os dias aí que estava... Tem que cuidar. Mas está bem de saúde, secretário? Agora, só para a gente distrair, entrar aqui no momento mais... Graças a Deus. Tá Tive por conta da demanda, né? A sobrecarga de trabalho é muito grande. A gente começa a trabalhar às 7 horas da manhã e só vai sair daqui 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então chega uma hora que nosso corpo realmente não aguenta. Não é Covid, tá, gente? Eu já fiz o teste, não é Covid. Mas assim, eu tive um pico muito alto de pressão, chegou a 22/11. Caramba. Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho, pensar um pouquinho na gente, né, pra gente poder também cuidar das pessoas. Mas graças a Deus, a minha saúde eu já tô me recuperando, graças a Deus. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde, né? Eu vi até uma homenagem que foi feita aos profissionais de saúde, né? Me senti até lisonjeado porque eu estou no estaleiro, né? Sou jornalista hoje, mas na condição de técnico de enfermagem aposentado. Fez que tá de campanha. Eu ia até perguntar a você se não tem uma vaga lá. Eu fiquei assim, muito satisfeito com aquela homenagem aos profissionais de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pessoal, né? E eu estou aqui igual a Vanderlúbia, secretária de Educação, brigando com a minha máscara, né? No dia que eu entrevistei a Vanderlúbia, ela brigou com a máscara o tempo todo, eu estou igual. Fui rir dela, aconteceu a mesma coisa comigo. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses profissionais de saúde, né? Que estão ali no fronte, e os recados que a gente sempre vê, isso é muito interessante, né? Sim. Fique em casa que eu estou aqui por você, né? Muito legal isso. E que a gente dá a oportunidade de a gente já finalizar aqui a nossa entrevista, você deixando essa mensagem para o Rio Bonitense, né? Mas principalmente para os nossos profissionais de saúde. Na verdade, nós fizemos até uma homenagem a todos esses profissionais que nesse momento até, eu vou falar um pouquinho, Flávio, muita gente questiona, vocês estão pedindo para a gente ficar em casa porque vocês têm, todo mês, no final do mês, vocês têm o salário de vocês na conta. Mas eu garanto a todos vocês que fazem esse tipo de comentário maldoso, malicioso, que eu garanto que muitos desses profissionais, a maior parte deles, preferiam estar em casa em segurança, com as suas famílias, né, com os seus familiares, do que estar em risco. E a todos os profissionais de saúde eu tenho dito isso, o meu muito obrigada, vocês que estão atuando na linha de frente, né, que seja desde lá do auxiliar de serviços gerais até o médico, vocês são extremamente guerreiros, a palavra é corajosos, né? Vocês são corajosos, porque nós sabemos que não são todos, que mesmo precisando do salário, a gente sabe que o salário não são os melhores, mas assim, vocês são guerreiros, vocês se doam, vocês fazem o melhor com o que tem para a população de Rio Bonito e vocês fazem com carinho, né? A toda a nossa equipe aqui de saúde, aqui do gabinete, por mim também, o meu muito obrigada a todos vocês, vocês são fundamentais, vocês são guerreiros nesse momento e homens e mulheres de muita coragem, né? Que Deus possa estar abençoando todos vocês e também estendendo a toda a população de Rio Bonito e que continue orando por nós, essas pessoas que criticam, né, o governo. Nós sabemos que nós temos muitas coisas para consertar, nós sabemos que nós temos muitas coisas para avançar, mas que esse momento, que nós possamos nos unir, que não seja um momento político, mas que seja um momento de humanização, de solidariedade, que nós possamos nesse momento estar juntos de uma maneira diferente, né? Que nós possamos caminhar, olhar para o outro com carinho, com amor. Então que Deus abençoe todos nós, Deus abençoe a nossa cidade e que nos livre de todo mal e que nos guarde. E queria que você aproveitasse para deixar um recado para o vovô e a vovó teimosos, que Sim. não ficam em casa de jeito nenhum, que está dando um trabalho danado. Aliás, minha gente, deixa eu até voltar em cena aqui. Tem muito desses vovôs e vovós que tomam conta dos netos, né? Sim. E a informação que a gente tem é que os netos estão agora descontando novas e velhas no vovozinho, né? Vigiando, inverteu o papel, recada para os nossos queridíssimos idosos, Dailane, que às vezes se mostram muito resistentes, né? Resistentes. A gente até brinca, fala, gente, vamos botar o catavelho na rua. Mas realmente, né? Cria-se uma expectativa, uma ociosidade, mas a gente
assim, pede para que vocês não sejam tão teimosos, né? Que vocês fiquem em casa. Eu passei na rua esses dias, eu falei, gente, minha vontade é de botar todo mundo dentro do carro e levar para casa e sair catando. Fazer igual o padre Antônio fazia antigamente, tempo que a gente era adolescente, né? Exatamente. Vocês são no grupo de risco, é pro bem de vocês, é para a saúde de vocês, né? Quem tem suas plantinhas, vão lá regar suas plantinhas, dê uma voltinha no quintal. Não sejam resistentes, não sejam teimosos, fiquem em casa. Eu estava atravessando com o carro, tinha a faixa ali de pedestre ali, né? Aí eu passei, o velhinho ainda falou para mim assim, nossa, não pode passar, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu falei, gente, eles estão com tempo, mas então fique em casa, né? Fique em casa. Para continuar tendo tempo entre nós, né? Para continuar tendo tempo entre nós, porque realmente vocês são do grupo de risco, vocês realmente estão mais vulneráveis a esse vírus, né? Por conta da imunidade e por conta da idade. Então fiquem em casa, ouçam os filhos, ouçam os netos, não briguem, né? Mas fiquem em casa por vocês e por todos aqueles que amam vocês também. Beleza, minha gente, nós conversamos aqui com a secretária de Saúde de Rio Bonito, Dailane Magalhães, né? Eu, aqui da minha parte, não tenho mais nenhuma pergunta. Quero pedir desculpas a você que não deu para a gente ver o comentário que a galera está fazendo aí, as perguntas. Depois eu tentarei responder todos. Aquelas que eu não souber, eu encaminho para a secretária, encaminho para a Ana Célia, que está aqui conosco também, né? E, secretária, acho que a gente precisa conversar mais vezes, né? Sim, eu tenho reclamado muito dessa falta de comunicação, né? E falo isso em nome da população que também está ansiosa por informações oficiais, ansiosa, né? Deixei até a ideia de a gente fazer uma live dessa aqui, mas 5 minutinhos só, né? Todos os dias, trazendo uma informação de utilidade pública, atualização, de repente com uma enfermeira do quadro, um médico do quadro, trazendo uma informação de utilidade pública, né? A gente precisa desse momento, minha gente, está junto, está unido, né? Até me perguntaram se eu estava trabalhando na assessoria de comunicação da prefeitura. Não estou não, minha gente, aqui é utilidade pública, é informação para você, e nesse momento eu continuo tendo lá minhas críticas ao nosso prefeito, mas a gente briga com ele depois do coronavírus, entendeu? Depois do coronavírus a gente volta a brigar com ele. Agora a gente precisa estar junto, sociedade, nós que estamos na mídia, levando informação para você, os nossos quadros aí do poder público, por mais que a gente tenha aí algumas questões a apontar, criticar, reclamar, a gente precisa estar junto nesse momento, não tem jeito. Eu queria te agradecer, secretária, pela sua atenção aqui, deixar minhas mídias à sua disposição sempre, para a gente poder estar informando a população. Sim. Porque eu acho que a comunicação depois do hospital de campanha, do CTI do hospital, a comunicação talvez seja o grande remédio que nós precisamos nesse momento, para orientar, para acalmar, né, as pessoas, né? E muito obrigado aqui pela sua atenção. Nada, eu me coloco à disposição. Às vezes é muito difícil esse contato aí por conta da demanda do trabalho, mas a gente vai tentar, nesse momento aí, tentar alinhar, né, um momento para sentar, para poder atualizar o nosso quadro aí epidemiológico, que não seja, me chamou muita atenção, até digo, o quadro que, uma reportagem que você disse, os boletins frios, que realmente, né, as pessoas, o bom é você ouvir, né, e não você ler. O olho no olho é muito mais, contagia muito mais, essa mensagem bonita que você deixou aqui no final agora, isso é muito mais confortante do que os números frios publicitários, né? Que eu sempre. Mas é verdade. Então tem coisas que são disso que a gente pega e fala assim, não é verdade, a gente se coloca no lugar do outro. O que eu gostaria de ouvir, né? Então, aqui a gente se coloca à disposição, né? A Ana Célia não está aqui porque não pode ter aglomeração, mas ela está aqui. Ela é o ponto eletrônico. Ela é o braço direito aqui. Então, nós vamos caminhar juntos e, se Deus quiser, que isso tudo passe logo. Perfeito. Minha gente, então conversamos aqui com a secretária de Saúde, né? Fica tranquila, Ana Célia, que não vou bater o telefone em você não. Às vezes dá vontade, não vou bater não. Você também dá vontade de bater em mim. Eu quero agradecer você que estava aí nos acompanhando, nos prestigiando, ligados aqui nessa entrevista. Hoje eu nem fiz o programa Flávio Azevedo, vim aqui para a reunião, né? Mas valeu a pena que a gente conseguiu agora ao final
conversar com a secretária, trazer informações importantes para você que está aí ligado na nossa conversa aqui, que fica disponível na minha página. Depois a gente vai para o YouTube também, para quem desejar aí compartilhar e tal. Muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa, secretária? Não, só um convite, né, de quando o hospital de campanha, acredito que logo fique pronto, antes da abertura, que você também faça uma visita também e divulgue, informe também para toda a população. O hospital pronto, se Deus quiser, logo, logo. Minha gente, muito obrigado a todos, né? Hoje é dia 29 de abril de 2020. Estamos há 40 dias aí desses trancados em casa, 40 dias do primeiro decreto aqui de Rio Bonito. A gente fica aí ansioso com essa, para que nós tenhamos novidades, né? Para a gente sair logo desse negócio de a gente voltar a andar com tranquilidade, sem esse treco aqui que está me enchendo o saco, né? Negócio de máscara e tal, mas é preciso, Sufoca, gente. né? É importante, né? Mas eu preciso falar. Só mais um apelo, sim, tá? sim, Flávio, é muito importante para que todas as pessoas, mesmo no caso de necessidade, que as pessoas não deixem de usar as máscaras, tá? Essas máscaras caseiras, então, para o lugar que vocês forem, volto a dizer, que for essencial, não deixem de utilizar as máscaras e levar o álcool em gelzinho dentro da bolsa. Isso é fundamental. Perfeito. Minha gente, muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Secretária, mais uma vez, muito obrigado. Ana Célia, que está aqui auxiliando as informações também, muito obrigado, né? E um abraço grande a todos os amigos aí que estão nos acompanhando. Estarei, minha gente, certamente ao vivo também, no dia da abertura do Hospital de Campanha. A gente espera que seja o mais rápido possível, né? Se Deus quiser. Porque é isso. Valeu, abraço grande a todos. E a gente vai ficando por aqui.